casa do Senhor. Nossos pés estão já dispostos em vossos muros, ó Jerusalém. Jerusalém celeste, Jerusalém adornada. O desejo de Deus para o nosso coração, para a nossa vida, é um único desejo: que a gente tenha os nossos nomes escritos no livro da vida. Ainda hoje lembrava uma irmã, a gente partilhou uma palavra, que quando Jesus envia os discípulos, os apóstolos, os discípulos de 2 a 2, a pregar no nome do Senhor, e lhes deu a autoridade, ao que o Senhor fala para nós também esta noite. Deus nos dá autoridade no seu nome, mas não é uma autoridade de arrogância, não é uma autoridade de pujança da nossa parte, mas uma autoridade de filhos de Deus, onde que nós vamos anunciar o nome de Jesus e dizer: Senhor, este mal vai sair do teu santo nome, Senhor, não pelas minhas forças, mas porque tu recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra, como o Senhor mesmo disse, e transmitiu à sua igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Então, quando o Senhor enviou de 2 a 2 os discípulos, eles pregaram, eles falaram no nome do Senhor, e eles voltaram regozijando e disseram para o Senhor: Senhor, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós anunciamos, as pessoas se alegraram, Senhor. E eles voltaram maravilhados. E Jesus olhou para eles e disse: vocês se alegram com tudo isso? Mas antes alegrai-vos, porque vossos nomes estão escritos no livro da vida. Amém. A gente que tem filhos, a gente que tem esposa, esposos, família, a gente tem tantos sonhos para os nossos, a gente tem tantos sonhos para o nosso país, para os nossos vizinhos, para a nossa igreja, para a nossa comunidade. E o Senhor deseja que os nossos sonhos sejam realizados. Mas nunca nós devemos esquecer que o maior sonho que o Senhor tem para nós é estar com Ele. Porque Ele, lá no Evangelho de João, Ele vai dizer: eu vou para o Pai, preparar-vos morada, para que onde eu estiver, vós estejais comigo. Olha que coisa maravilhosa. Meus irmãos, Deus é maravilhoso. Deus, Ele é um Deus de amor, um Deus compassivo, um Deus cheio de bondade, um Deus que nos perdoa e que nos chama ao seu convívio. Nesta noite em que nós estamos aqui reunidos, muito me alegrava eu no Senhor quando o Pai disse assim: estamos em poucos, o irmão veio confirmar, mas diz a palavra do Senhor que onde 2 ou mais está, o Senhor está no meio de nós. E durante a ministração do irmão, o Senhor me lembrava a passagem dos discípulos de Emaús, logo quando o Senhor foi crucificado, que foi morto, sepultado. O Senhor já havia apresentado-se ressuscitado para alguns, mas não para todos. E a palavra nos relata que haviam 2 discípulos que caminhavam para um povoado chamado Emaús, e que de repente o Senhor apareceu e acompanhou eles. 2. Não era uma multidão, eram 2. E ali o Senhor vai ter um diálogo com eles, e vai conversando, e o Senhor pergunta o que tinha acontecido. Eles relatam que era só o Senhor que não sabia do que tinha acontecido com Jesus, que foi um profeta, que foi uma pessoa que fez maravilhas da parte de Deus, mas que por inveja tinha matado Jesus. E aí eles entram na casa, chegam ao destino deles, Jesus dá a entender que vai seguir, eles convidam Jesus. Será que nós estamos convidando Jesus a permanecer com eles ali? E Jesus vai adentra ali com eles, e no partir do pão, eles reconhecem o Senhor. Será que nós estamos reconhecendo o Senhor? Será que nós estamos com o nosso coração por um período de tempo fechado? Tanto que eles vão dizer: será que o nosso coração não se abrasava quando Ele falava conosco? Só que acontece algo inesperado. Jesus se revela, Jesus mostra
mostra-se ressuscitado. E a partir deste momento eles voltam para Jerusalém para dar a boa notícia. E nós temos voltado, nós temos ido a ter as pessoas para dar a boa notícia de que Jesus está vivo, Jesus está ressuscitado, Jesus está no meio de nós. Nesta noite foi proposto o tema reconciliar-se com Deus e com os irmãos. Aí eu vou fazer uma pergunta para a amada igreja. O que Jesus veio fazer na terra? Quem responde? Alguém que se arrisca? Ou por que Deus enviou o seu Filho à terra? Ninguém? Por que Deus enviou Jesus na terra? Por quê? Por que Jesus veio na terra? Para nos salvar? Para nos salvar. Nos salvar de quê? Do pecado. Ou para nos reconciliar. Salvar ou reconciliar está no mesmo sinônimo, na mesma sintonia. Como assim reconciliar? Gosto muito do Padre Edmilson, que ele, além de ser um homem santo, ele nos traz uma catequese, um ensinamento. E aprendi um pouquinho assim com ele. A origem das palavras. O que é reconciliar? Reconciliar é uma palavra que vem do latim, que já é uma língua morta, mas que no tempo de Jesus era a língua do Império Romano. Certo? E que a igreja adotou por muito tempo. E ainda hoje a igreja tem muitas coisas que se fazem em latim. Que vem do latim chamado reconciliare. Ou seja, unir novamente. Porque nós um dia estávamos unidos com Deus, estávamos junto com Deus e fomos separados de Deus. Quem que nos separou de Deus? Foi Satanás ou foi o pecado? Foi o pecado. Satanás também, né? Porque a palavra de Deus diz que Satanás é autor e consumador de todo o mal, de todo o pecado. Então ele teve a participação dele. Porém, se o homem não tivesse obedecido a ele, intentado, não teria se separado. Então ele sozinho ele não pode nada. Mas se ele consegue intentar em nós algo ruim, aí sim esta ação vai fazer com que nós percamos a graça de Deus. E o pecado é isso. Perdemos a graça de Deus. Quando nós vamos ver lá em Gênesis, Deus cria todas as coisas. Deus cria os animais, Deus faz os luzeiros, Deus faz, os mares, a luz. E por último, no sexto dia, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez diferente dos outros animais. Embora os animais tenham vida, tenham a alma, que é a vida, os animais não têm livre escolha. Nós fomos criados com essa liberdade de escolha. E Deus deixa a liberdade para o homem, não por um chicote, não por uma imposição. E quando o homem decide desobedecer a Deus, ele é separado de Deus. E quando ele é separado de Deus, agora Deus não mais pode falar com esse homem como ele falava antes, porque o homem agora está impuro, não tem uma pureza. Lembra que Deus vinha no final da tarde e conversava com Adão e Eva? Por que Deus podia fazer isso com eles? Porque não tinha mancha, eram limpos, puros. Tem uma palavra que fala bem assim, que a alma que vai rezando, a alma que vai falando com Deus, que vai se purificando, ela adquire grande confiança em Deus. Quanto mais a gente vai deixando o mundo,
quanto mais a gente vai mergulhando no coração de Jesus, mais confiança em Deus nós vamos ter. Agora, quando nós deixamos ser levados pelas coisas do mundo, a gente vai tendo dúvidas. A gente vai deixando as coisas do mundo nos inquietar. E aí a nossa confiança, embora a gente sabe que há um Deus, a gente sabe que Ele tudo pode, a gente sabe que Ele pode mudar todas as coisas, mas as nossas imperfeições, o nosso pecado, vai deixando a gente sem fé, raso. Por isso, a pureza é uma necessidade para a gente ter confiança em Deus. Eu muito me alegrava quando o irmão falava nos louvores que Deus faz nova todas as coisas. E lá na oração do creio, diz que eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Gente, outro dia eu estava vendo uma pregação, não sei se foi uma pregação ou se foi um escrito, sobre a comunhão dos santos. A gente nunca parou para pensar muitas vezes, né? E lá dizia que a comunhão dos santos é quando nós estamos em sintonia pelo Espírito. Nós estamos em sintonia e por isso nós temos uma comunhão de santos. Que coisa maravilhosa, né? Antes mesmo que o irmão fala alguma coisa, o Espírito Santo já sopra no coração. Quando o irmão abre a boca, meu Deus, que coisa maravilhosa. Ou Deus dá um dia de louvor, de adoração, de encontro de irmãos, e quando você está aqui no louvor, adorando, um louvor que é dado a Deus pelo irmão, você fala, meu Deus, como assim, Senhor? Exatamente isso. Isso é comunhão dos santos. O Espírito de Deus comunica conosco esta comunhão. Embora somos pecadores, nós buscamos a santidade. Nós buscamos viver uma comunhão com Deus e, por conseguinte, com os irmãos. E para nós podermos partilhar um pouco da palavra de hoje, nós vamos abrir as nossas Bíblias lá na carta de São Paulo a Coríntios, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17 seguintes. Meus irmãos, nós estamos vivendo num tempo onde cada vez mais a gente está vendo a humanidade se afastar de Deus. A humanidade necessitando de Deus como sempre necessitou, porque Deus é que sustenta todas as coisas. A humanidade ela nunca foi diferente desde o princípio da criação até os dias de hoje, nos tempos futuros, no sentido da necessidade de Deus. A necessidade é a mesma. É a mesma, porque é Deus quem sustenta todas as coisas. Adão e Eva no paraíso, antes de pecar, eles necessitavam de Deus. Quando eles pecaram, eles necessitavam de Deus. Nós hoje necessitamos de Deus da mesma maneira, porque Deus é quem sustenta todas as coisas. Porém, a humanidade ela tem cada vez mais se afastado de Deus. A humanidade tem semeado vento e tem colhido tempestade, como nos reporta o profeta Oséias na palavra do Senhor, lá no capítulo 8, versículo 7. Semeares vento e colhereis tempestade. É assim que a humanidade tem feito. Mas será que nós também, muitas das vezes, não semeamos vento e colhemos tempestade? É preciso pedir ao Espírito de Deus para nos ajudar. Para nos ajudar. Vamos lá, meus queridos, minhas queridas.
Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Capítulo 5, versículo 17. Reconciliar-se com Deus. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se faz novo. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o mistério dessa reconciliação. Porque é Deus que em Cristo reconciliava consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados dos homens, e pôs em nossos lábios a mensagem da reconciliação. Portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo. E é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Também na questão da reconciliação com os irmãos, Jesus diz no Evangelho de Mateus 5, 23, 24: se fores levar a tua oferta no altar e te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta aí no altar, vá reconciliar com o teu irmão, depois volte e entregue a tua oferta. Meus irmãos, aqui fala que é uma coisa muito maravilhosa. O irmão ministrava no louvor que Deus faz nova todas as coisas. O que Deus precisa fazer novo na tua vida hoje? O que Deus precisa fazer novo na minha vida? Pense no teu coração, peça ao Espírito do Senhor a meditar. A reconciliação, ela se fez necessária porque nós fomos separados de Deus, como nós acabamos de falar. E toda a vinda de Jesus culmina justamente em reconciliar-nos com Deus. No tempo de Moisés, quando as pessoas cometiam algo de errado, quando tinha faltas, elas levavam animais para serem sacrificados. E lá elas entregavam para o sacerdote, que era encarregado de fazer os sacrifícios e ofertar a Deus. Só que isso não era suficiente, porque a pessoa voltava a pecar, o sacerdote morria, vinha outro sacerdote. Mas isso prefaciava, ou seja, mostrava que Deus ia fazer um sacrifício perfeito de reconciliação. Jesus, quando ele se dá na cruz, ele derrama sangue e água. Tem uma passagem no livro, acho que é do Levítico ou do Êxodo, não sei se o Silvanísio ou se o irmão já leu, que Moisés reúne o povo de Deus e ele pega o sangue dos animais, mistura com água e borrifa sobre o povo. Por ordem de Deus, claro, né? Por ordem de Deus. Na cruz, quando o soldado transpassa, o Senhor, diz a palavra do Senhor, e nós cremos na palavra do Senhor, sai sangue e água, que é borrifado. Só que agora esse sangue e água é um sangue e água perfeito, um sacrifício de louvor perfeito. A nossa reconciliação com Deus agora ela está plena. Jesus é suspenso no madeiro. Moisés também fala, na palavra de Deus também fala que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Olha que coisa.
Então Deus perdoava o pecado do povo quando fazia o sacrifício dos animais, derramava o sangue dos animais, era ofertado e Deus aceitava aquele sacrifício. Agora há um derramamento de sangue do seu próprio Filho, do Filho de Deus. Então, meus queridos, minhas queridas, nesta noite, para que nós possamos verdadeiramente ter esta reconciliação com Deus, nós precisamos clamar o sangue de Jesus sobre nós. Nós precisamos clamar que Jesus venha nos limpar e abrir o nosso coração para estar unido com Deus. Deus nos ama. Deus nos ama. É verdade que Deus nos ama. Sempre nos amou. Mas Deus deseja que nós tiramos do nosso coração tudo aquilo que é sujeira, pecado. Expurgar o nosso coração de tudo que é danoso, de tudo que nos afasta do seu amor. Lembra que quando aquele jovem chega no pai dele, diz: pai, dá-me parte que me cabe na herança. E o pai dá. O pai dá. Aqui nós começamos a aprender uma coisa: Deus não nos prende à força. Deus não nos prende à força. E esse jovem, o que ele faz? Ele vai embora da presença do pai. Ele acha que o bom é viver uma vida do jeito que ele imagina ser. Ou que nós também pensamos assim. E lá, ele recebe a herança, ele vai viver uma vida dissoluta, como diz a palavra do Senhor. Gasta com meretrizes, com tudo, com festas, com bebidas, tudo. E aí ele ficou nu, pelado, podemos dizer assim, sem nada, puro, livre, leve e solto, como diz o ditado popular, né? E aí ele vai procurar trabalho naquele lugar. Primeira coisa que nós devemos aprender aqui, aliás, a segunda coisa, né? Que Deus não nos prende à força. Deus nos ama, o mundo não. O mundo só quer nos tragar, só quer tirar de nós. Ele vai pedir trabalho para o mundo, ele pede trabalho. Ele não quer viver ali agora, já que ele não tem mais os bens que o pai havia dado, de forma indigna. Ele queria dignidade, ele vai pedir trabalho. E dão trabalho para ele. Manda ele cuidar dos porcos. Só que aqui é uma natureza da parte do mundo, né? Como o mundo é cruel. Diz que ele queria se alimentar dos alimentos dos porcos. Nem isso deixavam. Gente, isso é duro. Olha o que o mundo faz com os filhos de Deus. O pai tratava ele com todo o amor, toda a docilidade, todo o carinho. E ali, naquela dureza, Deus coloca no coração dele, porque é Deus quem coloca no coração. Quando a pessoa se converte, quando ela volta para Deus, é porque ela viu que aquilo não vale a pena, aquela vida, e volta para Deus. Deus coloca no coração dele: ah, na casa do meu pai, que fartura. Os empregados lá comem, bebem bem. Agora aqui precisa a gente refletir sobre algo que ele pensa no seu íntimo. Ele é humilde nesse sentido. Primeiro ele foi cheio de si quando saiu da presença do pai. Mas agora ele tem uma humildade. Vou voltar para a casa do meu pai. No íntimo dele ele chama o pai de pai. Mas ele vai dizer: vou dizer a ele: pai, pequei contra o céu e contra a terra. Já não mereço mais ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados.
Veja que ele é humilde, ele não quer chegar lá e voltar para a casa do pai. Ó, sou seu filho, você tem que me aceitar, sou sangue dos seus... Não. Ele se abaixa, ele se inclina. Uma vez me disseram assim, uma pessoa que eu estava conversando, né, falando dessa passagem bíblica, assim, mas o irmão mais velho dele tinha razão. O filho mais novo gastou tudo e agora volta lá para dividir a herança. Eu falei, mas será que prestou atenção da forma que ele quis voltar? Será que ele pediu para partilhar a herança do irmão dele novamente com ele? Não. Ele pediu apenas para tratar como um dos empregados. Porque ele sabia que como empregado na casa do pai, ele teria toda a dignidade que ele não teria lá onde ele estava, alimentando os porcos. Ele não voltou com arrogância, com soberba. E o pai conhece o filho arrependido. O pai conhece o filho arrependido. Quando o pai vê o filho arrependido, ele manda botar o anel no dedo, os chinelos no pé. É festa que o pai faz. Porque o pai já conhece o coração do filho. Então, quando nós voltamos contrito para a casa do Senhor, para os braços do Pai, Ele nos recebe com alegria. E aí o irmão que já está na casa do Pai, nunca saiu da casa do Pai, pode dizer: esse teu filho aí que gastou as tuas riquezas com meretrizes, com bebidas, com festas, tu mata um novilho gordo. E para mim nunca matasse um cabrito. Mas o pai é cheio de amor e de sabedoria. Diz para o irmão: filho, esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Reconciliar-se com os irmãos. E com certeza o irmão, com esta palavra de amor do pai, deu aquele abração no irmão. É assim da parte de Deus para conosco. Eu vou convidar a amada igreja. A pregação de hoje é aquilo que o Senhor quer nos falar. Não é pela quantidade de tempo, mas o que o Senhor quer colocar no nosso coração. E o Senhor me colocou no coração durante os louvores para nós fazermos um ato de contrição com o Senhor. Se alguém desejar estar aos pés do Senhor como um ato de contrição, eu quero pedir ao Espírito Santo neste momento que unja cada um de nós e que nesta canção que o nosso irmão vai trazer no nosso coração, o nosso coração vai sendo expurgado, sendo tirado todo o mal, tudo que é danoso. E esta é a reconciliação que o Senhor conquistou para nós na cruz. Nunca será tirada de nós, a não ser que a gente se afaste do Senhor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe dar.
Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Fui embora, disse ao Pai, dai-me o que é meu, dai-me a parte que me cabe na herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Só a tua voz, é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por